Salve galera! Vamos para a nossa aula 2 de termometria, que é as escalas termométricas. Bom, na aula passada nós definimos temperatura e calor e os três processos de transferência: radiação, convecção e condução, beleza? E agora a gente vai aprender escalas termométricas, ok? Então, parte do que nós vamos ver nessa aula nós já vimos na aula passada. A gente vai reforçar a parte teórica e aprender algumas fórmulas e o que a gente vai calcular. Beleza? Bora começar? Muito bem, vamos lá. Então, termologia é a parte da física que estuda calor e temperatura, né? Nós já definimos o que é calor e temperatura, ok? Tudo que se estuda os fenômenos térmicos está relacionado com calor e temperatura, quente e frio, por exemplo, certo? Então ali eu tenho calor e temperatura. O que é? Temperatura, médio grau de agitação das moléculas de um corpo, certo? A gente pode falar então em energia cinética, já que é movimento. Movimento é velocidade. Velocidade está relacionado com energia cinética. Na energia cinética a gente tem grau de liberdade. Isso aqui está entrando muito em físico-química, certo? A gente não vai usar tanto grau de liberdade, a gente não vai usar tanto energia cinética, mas nós vamos usar muito equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando dois corpos ou um sistema têm a mesma temperatura. Então dizemos que estão em equilíbrio térmico, certo? E calor, o que é? A energia em trânsito, né? Energia que passa de um corpo para o outro. Então, energia que flui, ok? Tá, um corpo quente e um corpo frio, eu coloco os dois em contato, a energia vai do corpo quente para o corpo frio, certo? Então, é sempre do maior para o menor, do de maior temperatura para o de menor temperatura, ok? E eu comentei com vocês sobre a vibração. A vibração seria aquilo ali, ó. Aquilo ali são moléculas em vibração. E aquele grau de vibração define o que é a temperatura de um corpo. Se a vibração tiver maior, significa maior temperatura. Se a vibração tiver menor, define menor temperatura. E vocês podem até imaginar o que acontece se aumentar muito a temperatura. Esse negócio vai vibrar tanto que as moléculas vão se partir, né? Elas vão se destruir. O que significa isso aí? Significa mudança de estado físico da matéria. Quando você aquece demais alguma coisa, ela vai mudar de estado físico, do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, correto? Muito bem, então ó, nós temos ali ó, menor temperatura e maior temperatura. Menor temperatura eu tenho um menor grau de agitação. E a maior temperatura eu tenho um grau de agitação, uma vibração mais intensa, ok? Então seria isso aí, beleza? E essa quantidade, a quantidade que informa esse grau de agitação aí, é a temperatura. Isso define então o que é a temperatura, ok? Então a gente tem ali ó, um corpo e as suas moléculas. Muito bem. Então quando eu coloco dois corpos em contato, ou quando eu aqueço a extremidade de um corpo, então seria ali uma barra de metal, como foi dado o exemplo na aula passada. Eu aqueço a ponta esquerda, a ponta direita está fria. A ponta esquerda começa a aquecer e o calor vai se transferindo da esquerda para a direita, de molécula para molécula. Isso aí é uma transferência de calor por condução. E ela vai acontecer até que a temperatura da ponta esquerda seja igual à temperatura da ponta direita. Certo? Ok? Só tomem cuidado com a temperatura e o quente ou frio, certo? Quente ou frio está mais relacionado com a nossa sensação térmica. Então, se você encostar numa parte de madeira agora, daí da mesa onde você está sentado, a parte de madeira, a sensação térmica é uma. Se você encostar no metal, a sensação térmica é outra. Você vai achar que o metal está mais frio. Mas não, os dois estão na mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Porém, nós temos sensações térmicas diferentes. E isso tem uma explicação que a gente vai ver mais pra frente, não nessa aula. Certo? Então, eu tenho ali a primeira lei que a gente tem aí para termometria, é a lei zero da termodinâmica. O que diz a lei zero da termodinâmica? Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si.
Vamos supor que você coloque um bloco em contato com outro e deixa por muito tempo. Esse muito tempo é até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Se eu colocar um termômetro só em um dos blocos, a leitura do termômetro para esse bloco vai ser igual à leitura do termômetro para o outro bloco, porque todos os três vão ter a mesma temperatura, ou os três estão em equilíbrio térmico, certo? Muito bem. Bom, para medir temperatura nós precisamos de escalas termométricas, né? O que são escalas termométricas? Então, são escalas usadas para medir temperatura e cada uma delas tem uma praticidade, uma aplicabilidade. Vamos começar com o que a gente conhece, de fato a gente conhece muito bem, que é a escala Celsius. Nós utilizamos muito essa escala, certo? Então ela foi feita por esse carinha aí, beleza? Nesse ano aí, ok? Aqui tem um processo de como ele fez essa escala. Isso aqui não é tão importante a gente saber, certo? E nós temos ali a escala Celsius, na época dele, lá em 1780, 1800, ela não era chamada de escala Celsius, ela era chamada de escala centígrada. Por que centígrada? Porque entre os dois pontos que ele escolheu, que é o ponto de fusão da água, que é o 0, e o ponto de ebulição da água, que é o 100, existem 100 divisões. Por isso, escala centígrada, certo? Então, na época dele, não se chamava escala Celsius, se chamava centígrado. Então, por exemplo, se falava assim, 30 graus Celsius. Na época se falava 30 graus centígrados, certo? E não Celsius. A escala Fahrenheit, usada nos Estados Unidos. Nós temos ali, feita por esse carinha. Então, ela é feita, inclusive, antes da escala Celsius, certo? Antes da escala Celsius, esse cara fez ele ali, da escala Fahrenheit, e ela tem essas características ali. Ele escolheu os pontos como 32 graus Fahrenheit para o ponto de fusão da água e 212 para o ponto de ebulição, que são aqueles pontinhos ali, ó, 32 e o 212. Isso significa que o 32 graus Fahrenheit equivale a 0 graus Celsius e o 212 graus Fahrenheit equivale a 100 graus Celsius. Então, algo que está a 0 graus Celsius também está a 32 graus Fahrenheit. Algo que está a 100 graus Celsius também está a 212 graus Fahrenheit. Quais são as vantagens de cada uma delas ali? Então, em países de climas frios, usa-se melhor ou teria uma aplicação melhor a escala Fahrenheit. Por quê? Porque não apareceria valores negativos. Então, por exemplo, você tem lá uma temperatura de menos 2 graus Celsius. Esse valor ele não seria negativo na escala Fahrenheit, ele apareceria como um valor positivo, certo? Ali, ó, nós temos ali o 0 Fahrenheit, ele equivale a 17,78 graus Celsius. Então, quando nós tivermos uma temperatura de 0 grau Fahrenheit, é equivalente a 17,78 graus Celsius. Pode ser uma vantagem? Pode ser, mas não é uma grande vantagem, né? Nós temos ali, ó, 100 graus Celsius para 212 graus Fahrenheit e 0 graus Celsius para 32 graus Fahrenheit. São os valores correspondentes. Termômetro a gás, né? Nós já falamos sobre esse termômetro, né? Quando nós falamos ali, ó. E a importância desse termômetro a gás é para a escala Kelvin. Essa escala, gente, tem uma importância científica enorme. Então é muito importante que vocês aprendam a parte teórica da escala Kelvin, beleza? Por enquanto, nem a fórmula que está ali a gente vai usar, aquela fórmula ali. Por enquanto, não, só a parte teórica. Bom, então esse carinha aí, o Lord Kelvin, ele era considerado a maior autoridade em termodinâmica na época dele. E ele pensou numa escala que medisse de fato o grau de agitação das partículas de um corpo. Por que de fato? Porque a escala Celsius, vamos voltar ali um pouquinho, e a escala Fahrenheit, então nós temos aqui a escala Celsius, escala Fahrenheit, elas não medem diretamente o grau de agitação das partículas de um corpo. Exemplo,
Quando eu digo que alguma coisa está a 20 graus Celsius, na verdade eu estou dizendo o seguinte: as partículas dessa coisa estão 20 pontos mais agitadas do que a temperatura de ebulição da água, que é o zero, certo? Então eu não estou medindo o grau de agitação, estou comparando o grau de agitação. É diferente. Escalas que tem essa bolinha ali, ó, 0 grau Celsius, 212 graus Fahrenheit, toda a escala que tem aquela bolinha de grau é escala de comparação. Ela não mede diretamente o grau de agitação das partículas de um corpo. A escala Kelvin, a grande importância dela é porque ela é uma escala absoluta. Ela mede de fato o grau de agitação das partículas de um corpo. Então, o 0 Kelvin não tem grau, tá? Não é 0 grau Kelvin, é 0 Kelvin. O 0 Kelvin é o zero absoluto. Não tem valores menores de temperatura do que o 0 Kelvin. Não existe valores negativos na escala Kelvin. Isso significa que alguma coisa que esteja a 0 Kelvin não tem nada de agitação, ou seja, as partículas estão totalmente paradas, beleza? Galera, é impossível se medir uma temperatura de 0 Kelvin. Até hoje, nós nunca conseguimos na ciência medir algo que esteja a 0 Kelvin, certo? Alguma coisa pode chegar a 0 Kelvin, mas não tem como medir esse 0 Kelvin, certo? E aí, de novo, a foto aí do termômetro a gás. Então, a grande importância da escala Kelvin é que ela é uma escala absoluta, não tem valores negativos para essa escala. E aqui tem um ponto importante de correspondência. O 0 Kelvin, ou seja, a menor temperatura do universo, equivale àquilo ali, ó, menos 273,15 graus Celsius. Essa é a menor temperatura que existe. Não tem como ter uma temperatura menor do que essa. Certo? E aí tem os valores correspondentes. Do lado esquerdo a gente tem o Celsius e do lado direito a gente tem o Kelvin. Então, o 0 Kelvin equivale a menos 273,15. Nós aproximamos esse valor aí para 273, tá, galera? O 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. E o 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Nós aproximamos, tiramos o 0,15, o 0,16 ali, tá? A gente tira ele e aproxima, coloca o valor redondo, 273 e 373. Esses dois valores são importantes vocês lembrarem, ok? Então, o que eu disse aqui, né? Não se pode medir uma temperatura menor do que o 0 Kelvin. Não existe temperatura menor do que 0 Kelvin, ok? E é impossível a gente medir o próprio 0 Kelvin. Ele está dizendo ali, ó, o zero absoluto é intangível, é impossível alcançá-lo na prática, ok? Muito bem. E as fórmulas? Quais são as fórmulas? São as conversões entre as escalas, beleza? Nós temos que converter de uma escala para outra. Então a gente tem as três escalas principais. Essas são as três principais, tá, galera? Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e os valores correspondentes. O 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit, que equivale a 373 Kelvin. O 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit, que equivale a 273 Kelvin. Ok? E se a gente fizer uma regra de 3 ali, ó, não é química, mas a gente pode fazer regra de 3. Se a gente fizer uma regra de 3 entre as escalas, a gente chega nessa fórmula ali, ó, de amarelinho ali, a de cima. θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9, que é igual a T menos 273 sobre 5. Quem que é θc? Temperatura medida na escala Celsius. Quem que é θf? Temperatura medida na escala Fahrenheit. E quem que é T? Temperatura em Kelvin. Ok? Quando o problema pedir variação, aí vocês usam a fórmula de baixo, ΔC sobre 5 é igual a ΔF sobre 9, que é igual a ΔK sobre 5. Então, quando o problema se referir à variação de temperatura, a gente usa essa, ΔT, e não a de cima. A de cima é a temperatura pontual e não a variação. Ok?
outras escalas, essas escalas estão em desuso, tá? Mas tem uma ali importante que eu preciso comentar, porque de vez em quando, em algum exercício, um vestibular, cobra essa escala. Então vamos lá. Então tem essa escala aí, a Helmholtz, certo? Que é em homenagem a esse cara que viveu nessa região aí. Ele montou uma escala e ele, além de ter montado essa escala, ele também construiu o primeiro termômetro a álcool. Esse termômetro muito importante, tá? Esse termômetro tem uma amplitude maior do que um termômetro de mercúrio, por exemplo. Então, o termômetro de álcool ele tem aplicação prática grande, ok? O 0 Celsius equivale ao 0 R também. E o 100 graus Celsius equivale a 80 R. Essa é a diferença dessa escala, ok? Então, é uma escala que não se usa mais. Mas pode ter um exercício que cai. Esse aqui não é importante. Esse sim, essa escala Rankine, essa escala ainda cai de vez em quando em exercícios de vestibulares. Então, em homenagem a esse cara aí, certo? Então, ele também propôs uma escala absoluta, tipo 0, tipo Kelvin. Então, essa escala Rankine também é uma escala absoluta, não tem grau nela, certo? São valores absolutos. E olha os valores dele ali, que complicado. Então, nós temos ali, ó, Fahrenheit. O 212 Fahrenheit, que é o 100 graus Celsius, equivale a 671,4 Rankine. E o 32 graus Fahrenheit, que é o 0 graus Celsius, equivale a 491,4 Rankine. Às vezes cai essa escala Rankine em vestibular, mas não é muito comum, certo? E entre outras escalas, beleza? É isso aí então, galera. Nossa aula de escalas terminou. E nós fomos da aula 5 até a aula 10 do setor B, beleza? Abraço, até a próxima.